Bom dia a todos e todas. Hoje eu sou Ana Lúcia Sade, da Associação Brasileira de Estudo das Abelhas, e estarei aqui hoje com vocês para a gente discutir um assunto muito importante, que é a importância das abelhas para a qualidade e manutenção da vida. Nós estaremos com dois grandes especialistas para poder debater esse assunto com vocês. Agradecemos o apoio do Instituto Biológico, da Abjaica, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo e de todos os demais apoiadores. Após a vinheta, nós vamos ouvir o Flávio, da Abjaica, presidente da Abjaica, e a Líria, do Instituto Biológico. E logo em seguida, vamos começar então com os nossos especialistas. Aguardem mais um pouquinho. Agora com vocês, Líria, do Instituto Biológico. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esta live, que foi organizada com muito carinho. Quero parabenizar a Abjaica pela iniciativa, pelo tema de relevância e agradecer pelo convite, né, do Instituto Biológico auxiliar na organização desta live, né? Não sei se todos sabem, mas o biológico trabalha com sanidade e sanidade apícola. Então, se vocês precisarem de alguma informação a respeito, o laboratório fica lá em Pindamonhangaba. Tá? É um tema de relevância, o tema das abelhas, e vocês vão ver que ele está muito associado ao agro. Então, se a gente quer que o agronegócio cresça, as abelhas são vitais, são fundamentais para isso. Quero agradecer aos palestrantes pelo pronto aceite do convite, a Eliana Suzuki, que também está comigo na colaboração, a Ana Assad também, e a Abjaica e a Jaica. Ótimo evento a todos. Muito obrigado, Líria. Nós temos certeza que vamos ter umas discussões muito ricas sobre a importância das abelhas para a conservação da biodiversidade e para a produtividade e produção agrícola. E agora, Flávio, é com você. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É uma honra abrir mais uma live aqui com o Instituto Biológico, abelha, né? E falar sobre abelha é falar sobre vida, né? Não sei nada de abelha. Hoje eu vou ficar aqui nos bastidores com a Eliana. Nós vamos ficar operando a live aqui e aprendendo muito com a Carol e com o Alistair. Espero que todos aproveitem bastante e que saiamos dessa live sabendo o que fazer para preservar a espécie, né? Para preservar a vida. Muito obrigado a todos os que participam, aos palestrantes, aos apoiadores. Um especial agradecimento à Agenda Nikkei, do Silvio Oshiro, que sempre divulga os nossos eventos aqui no canal da Abjaica. Essa live vai ficar gravada, ela está sendo transmitida para 2 canais do YouTube e também para o LinkedIn. E amanhã ela vira Spotify, lá vira podcast, né? Lá no canal do Spotify. Tá bom? Então, boa palestra a todos. Ana, é com você. Obrigado, Flávio. Você tocou em assuntos muito bacanas e saber que essa live vai ficar disponível depois para assistir é muito importante, porque é central que as informações sejam divulgadas e que cheguem a todo o público interessado em conhecer a importância das abelhas e quão importante elas são para a conservação da biodiversidade e para manutenção da vida, como você bem disse, e para o desenvolvimento e produtividade agrícola. Agora, os nossos palestrantes, nós vamos contar hoje com a Carolina Matos, ou Carol Matos, e com Alistair Campbell. A Carol, ela vai nos apresentar, vai nos falar sobre as abelhas sem ferrão, a sua importância para a conservação da biodiversidade. O que são essas abelhas sem ferrão? Quão rica é a diversidade dessas abelhas para a biodiversidade brasileira? E falando um pouquinho da Carol,
se vocês me permitem, antes de eu passar a apresentação. A Carol é ecóloga pela Universidade Estadual Paulista, pela Unesp de Rio Claro. Ela é mestre em Geoquímica e Meio Ambiente pela Universidade Federal da Bahia. Atuou como especialista ambiental na Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, na Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais, de 2009 a 2019. E ela é diretora do Centro de Agroecologia e Serviços Ambientais do Departamento de Sustentabilidade Agroambiental, da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. E é membro técnico do Grupo de Apicultura e Meliponicultura da CAT, do Grupo Técnico da CAT. E desenvolve e executa programas e projetos relacionados à meliponicultura, restauração ecológica da vegetação nativa e protocolos de boas práticas agroambientais com o setor produtivo. Então, nós vamos estar com uma grande especialista que tem divulgado de forma muito rica e de forma bem objetiva a importância das abelhas sem ferrão, especialmente das abelhas sem ferrão. A gente não vai falar, não sei se ela vai falar ou não das abelhas solitárias, mas das abelhas de um modo geral como grandes e mais importantes polinizadores. Então, Carol, agora é com você. Eu tenho certeza que todos vão adorar a sua apresentação e vão fazer muitas perguntas. E aí vocês se dirigem ao chat, colocando as questões lá, que ao final nós vamos, então, compartilhar e ampliar esse debate. Com você, Carol. Tivemos um pequeno problema técnico, mas vamos iniciar, então. Então, primeiro, eu queria dizer que é uma honra muito grande participar desse evento e trazer um pouco de informações sobre as abelhas nativas para todos os espectadores. Em nome do Centro de Agroecologia e Serviços Ambientais da CAT, eu agradeço a Abjaica pelo convite e também a todos vocês por estarem acompanhando. É muito importante essa oportunidade de trazer essas informações, de compartilhar, e o fato dessa apresentação ficar gravada e disponível para consulta posterior, eu diria que é um ato de generosidade, né, de toda a organização do evento, contribuindo para o desenvolvimento da ciência, tanto aqui no Brasil como em outros lugares do mundo, à medida que os espectadores acessem esse conteúdo. A CAT, a nossa Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, possui cerca de 60 técnicos extensionistas, homens e mulheres, que compõem um grupo gestor de apicultura e meliponicultura e que estão trabalhando para o desenvolvimento dessas cadeias produtivas aqui no estado de São Paulo. Antes de iniciar a minha apresentação, eu preciso alertar vocês de que existe aí uma possibilidade de efeitos colaterais nessa apresentação, após assisti-la, tá? Vocês nunca mais enxergarão árvores e abelhas da mesma forma. Então, sem mais delongas, convido a todas e todos para conhecerem este universo encantador das abelhas nativas sem ferrão. Então, eu falarei rapidamente sobre a história evolutiva das abelhas, sobre a polinização e biodiversidade, quem são as abelhas nativas sem ferrão de São Paulo, os fatores de ameaça às abelhas nativas e as espécies ameaçadas de extinção em São Paulo, sobre a meliponicultura, a criação racional de abelhas nativas sem ferrão e o que podemos fazer pelas abelhas. Vamos iniciar, então. As abelhas compõem a ordem Hymenoptera, a superfamília Apoidea, e existem 4 tribos que compõem a família Apidae. São elas a Apine, representada aí pelas abelhas africanizadas, né? Elas não são abelhas nativas aqui do Brasil, são uma mistura das europeias com africanas que se adaptaram muito ao nosso ambiente. São as abelhas mais conhecidas, né? As Meliponini, que são as abelhas nativas sem ferrão que temos aqui no Brasil e em alguns lugares do mundo também, como eu mostrarei adiante. As Bombini, que são as mamangavas, e aqui ilustradas pela Bombus terrestris, que é uma espécie europeia. E as abelhas da tribo Euglossini, representadas aqui por uma abelha das orquídeas, né? Então, são cerca de 20 mil espécies existentes no mundo, já descritas, podem existir muito mais, né, que ainda não estão descritas. E essas abelhas, elas são muito diversas, em termos de comportamento, de nicho ecológico explicadas. E essas abelhas, elas têm uma diversidade de comportamentos sociais. Então, temos abelhas solitárias, abelhas semissociais e abelhas verdadeiramente sociais. Como assim, Carol, uma abelha solitária?
As abelhas solitárias são a maior parte das abelhas existentes. E como assim? Elas não têm rainha, não têm operária, não têm zangão, como a gente aprendeu na escola? As abelhas solitárias, após nascerem, né, eclodirem lá da sua célula, elas começam, né, a explorar o ambiente, coletar alimentos e recursos, construir as células de cria e depositar alimentos. E após, né, fazerem o acasalamento, fazem a ovoposição. Após encerrarem esse processo, elas morrem, sem que tenham conhecido os descendentes. Então, essas abelhas solitárias, elas compõem a maior parte das espécies de abelhas existentes no mundo, e elas são responsáveis pela polinização de um grande número de espécies de plantas. As abelhas semissociais, elas têm um comportamento intermediário, elas não dividem tarefas, elas compartilham apenas o local de nidificação, as cavidades, e, finalmente, temos as abelhas eusociais. Um exemplo das semissociais são as abelhas das orquídeas, e já as abelhas sociais temos aí a jataí ilustrando, mas também temos as abelhas africanizadas. Quando falamos do processo evolutivo das abelhas nativas, o que acontece? Pensando aí na espiral de evolução do nosso planeta Terra, as abelhas surgiram em conjunto com as espécies de flora que produziam flores. Então, foi um processo iniciado por volta aí de 135 milhões de anos atrás. Durante esse processo, sempre explorando as condições ambientais que mudaram ao longo da história do nosso planeta, por alguma razão, não sabemos o que veio primeiro, o que veio em seguida, né? Mas houve esse processo de parceria, de coevolução. Então, começou-se a ter no registro fóssil a presença de espécies com estrutura de flores, grãos de pólen e também de abelhas. Então, uma favorecendo a outra, uma fornecendo recursos, a outra possibilitando aí uma reprodução, falaremos sobre a polinização na sequência, e esse processo ocorreu antes da extinção dos dinossauros, né? Pelo registro fóssil, por volta de 65 milhões de anos atrás, e daí vocês podem pensar, mas, Carol, o que aconteceu? Como assim? Se durante o processo de extinção dos dinossauros, né, com a queda daquele asteroide aqui no nosso planeta, houve aquele inverno climático que extinguiu as espécies de plantas, extinguiu os dinossauros, muitas espécies existentes no nosso planeta. O que aconteceu com as abelhas nesse período? Se elas precisavam de plantas com flores. Então, esse é um mistério que eu vou deixar para vocês pensarem. Mas vocês podem usar elementos, né, que estão nesse slide para essa, eu diria assim, uma aventura intelectual. O que aconteceu com as abelhas durante esse período? Bom, os nossos continentes, eles não tiveram sempre no mesmo lugar. Devido à dinâmica do planeta Terra, os continentes, eles flutuam, né, na crosta, sobre o nosso manto. Então, eles mudam de posição muito lentamente e ocupam posições diferentes ao longo aí das eras geológicas. Por volta de 152 milhões de anos atrás, no Jurássico Superior, havia um megacontinente, né, que englobava aí a América do Sul, a África, uma parte da Oceania, chamado Gondwana. Nesse megacontinente, então, existiam espécies que compartilhavam recursos ambientais e territórios, né? Então, vejam que está aqui circulado essa faixa, e vocês já vão entender o que muda na sequência. Por volta de 94 milhões de anos atrás, no Cretáceo Superior, então esses continentes já estavam separados, né? Já estavam separados. À medida que eles se separaram, eles levaram consigo como fossem grandes navios, né, as espécies que os ocupavam. Então, hoje, já tendo a posição atual dos continentes, nós vemos que essas abelhas nativas, sem ferrão, da tribo Meliponidae, elas ocupam esse cinturão chamado de zona neotropical. Então, essa ocupação hoje, né, a presença dessas abelhas nessa região pode estar relacionada a questões ambientais, mas também guarda relação com os processos geológicos relacionados aí à dança dos continentes, né? Então, não existem abelhas sem ferrão na Europa, não existem abelhas sem ferrão na América do Norte, elas estão restritas a essa faixa neotropical. Sempre lembrando que elas coevoluíram com a flora. Então, foram dezenas de milhões de anos de coevolução entre as abelhas e flora.
fornecendo recursos, né? A flora fornecendo recursos para as abelhas. E que recursos são esses? O pólen, que é o alimento proteico, o néctar, que é o alimento energético, a partir do qual elas vão originar o mel, as resinas, que são fundamentais para a elaboração do própolis, que serve para a construção e proteção das colmeias. Vejam a palavra própolis, própolis, proteção das cidades. Ele tem essa função estruturante e protetora. E também locais para nidificação, para a moradia dessas colônias de abelhas, né? Então, esses são os recursos que a flora fornece. E o que as abelhas dão em troca? Falaremos sobre a polinização. É importante ter em mente que as abelhas são sempre adaptadas aos recursos ambientais existentes em cada região. Então, os comportamentos delas coevoluíram, né, no sentido de aproveitar ao máximo esses recursos e de fornecerem em troca, né, a polinização para essas espécies de flora. Então, desde vibrar o corpo, ter um tamanho adequado para o tamanhozinho de flor, existe, então, uma estreita adaptação das espécies de abelhas com a flora nativa. E por isso é muito importante alertar, né, quem cria abelhas, enfim, ou quem até trabalha com a questão da polinização, que deve sempre usar abelhas nativas do local, para evitar problemas de sobreposição de nicho trófico, ou até de inserção de abelhas que não são da região e que possam, de repente, vir a competir com outras abelhas que são nativas do local. Então, sobre polinização e biodiversidade. Então, ouvimos muito falar de polinização, né? A polinização, ela é considerada um serviço ecossistêmico essencial que depende da simbiose entre as espécies polinizadas e polinizadoras. Ela é considerada uma função ecossistêmica central para a conservação e uso sustentável da biodiversidade. Essa é a definição da própria Convenção de Diversidade Biológica. Então, convido a todos, nos próximos passeios que fizerem, ou irem até o jardim, ou até olharem em cima da mesa, se tiverem uma flor, observem a estrutura dessa flor. Nas flores, nós temos a estrutura feminina, que ela é mais central, né? E temos as estruturas masculinas, que são os estames, os pistilos também, né? E aqui o estigma, que é a estrutura feminina. Geralmente, uma flor que tem a estrutura masculina acima da estrutura feminina é uma flor que passa pelo processo de autopolinização, porque o pólen, ele cai da parte masculina direto na feminina, não precisa de muita ajuda, né? Às vezes o vento ajuda nesse processo, às vezes a própria flor consegue fazer isso sozinha. E já as espécies que têm a estrutura feminina acima da estrutura masculina, elas precisam de uma ajudinha, né? Então, de repente, o vento, mas geralmente um agente físico, que geralmente, né, é um inseto, e a maior parte desses insetos acabam sendo as abelhas. Só que a flor tem que dar alguma coisa em troca, ela tem que ter uma cor atrativa, um odor agradável e, principalmente, né, fornecer os recursos que esses insetos ou outros animais precisam, tá? Então, o néctar tem um sabor agradável, enfim. Então, é tudo uma troca na natureza. Então, como a estrutura masculina está para baixo, né, esse organismo tem que passar por essa estrutura masculina, né, e encostar na feminina geralmente de uma outra flor, né, não é sempre da mesma flor. E como existe essa troca de material entre espécimes de uma mesma espécie, né, podem, lógico, né, visitar espécimes de outras espécies, mas quando é da mesma espécie, né, esse material aqui genético acaba sendo transferido para outro espécime, e assim existe a chamada polinização cruzada. Então, as abelhas são os cupidos aí da natureza, né? Elas levam o material masculino de uma flor para a estrutura feminina da outra flor. E isso contribui para o aumento da diversidade, porque você tem troca de material genético. Então, nessa espécie de flor, é material genético dela mesmo, fecundando ela mesma. E aqui, não. As características dessa população, né, de uma determinada espécie, podem ser passadas para a população de uma outra localidade, mais próxima, mais distante, mas existe essa troca de material genético e, portanto, mais diversidade. As estimativas, né, relacionadas ao valor do Serviço Ecossistêmico de Polinização do Brasil, em 2018, né, foram de cerca de 43 bilhões de reais. Então, estimou-se, em termos de produtividade agrícola, né, o que foi relacionado à polinização, pensando que não se teria
conseguido atingir sem esse efeito da polinização, e a partir daí foi feito o cálculo econômico. Então, 43 bilhões de reais foram relacionados ao valor desse serviço ecossistêmico de polinização em 2018. E as abelhas nativas responderam por cerca de 66% dessa polinização, principalmente relacionada aos principais cultivos que utilizamos. Então, assim, a título de exemplo, né? Vivemos aí o período da pandemia, vimos a questão das mutações, das variantes, enfim, e da suscetibilidade da população a essas variantes, né? Acho que todos conhecemos algumas pessoas que pegaram Covid mais de uma vez, algumas pessoas que não pegaram nenhuma vez. Então, isso também está relacionado à diversidade genética da nossa população, que é muito grande aqui no Brasil. Então, um exemplo aqui, uma floresta, né? Imaginem que cada cor, temos algumas cores aqui, né? Representa uma espécie diferente. Só que a abundância aqui é dessa espécie num tom de verde médio. Então, digamos que tenha um vírus que infecta espécies desse verde médio. E ele é fatal. Sobram quem? As outras espécies. Poucas, porque a outra era abundante, tá? Agora imaginem que essa mesma floresta, ela tem muito mais diversidade, são muitos tons de verde. Esse mesmo vírus que ataca essa espécie vai ter um dano sobre essa espécie, só que olhem quantas outras espécies, né? Ou até variantes de uma mesma espécie permanecem. Por isso que a diversidade, ela é a chave da resiliência. Quanto mais diverso o ambiente, mais resiliente ele é a qualquer mudança, seja uma mudança climática, seja uma praga, seja uma doença. A diversidade, então, ela é sinônimo de sobrevivência. Quando temos abelhas nos ecossistemas, temos uma série de efeitos diretos, indiretos e também grandes resultados, né? Então, de uma forma resumida, a primeira efeito direto e percebido é a promoção da reprodução da flora. As abelhas também são fontes de alimentos para outros seres vivos, né? Como pássaros, lagartos, enfim, os anfíbios também. Então, são efeitos diretos. Temos efeitos indiretos. À medida que existe essa reprodução da flora, elas também são responsáveis pela produção de frutos para a alimentação da fauna. Eu gosto sempre de citar que sem abelha, você não vai ter, por exemplo, a formação daquele fruto da lobeira, e você não vai ter alimento para o lobo-guará. Você não vai ter alimento para determinada espécie de pássaro, que forrageia numa determinada espécie de árvore, que depende de uma determinada espécie de abelha para polinização. Eu gosto de citar o cambuci, né? O cambuci, que é uma árvore aqui, símbolo da Mata Atlântica do nosso estado. O cambuci, ele só consegue produzir frutos se ele existir numa área de Mata Atlântica, porque nessa área você tem as condições ideais para a reprodução de uma espécie de abelha, que é uma espécie de abelha de solo, e só nessas regiões de Mata Atlântica, com clima característico, umidade, existe essa abelha. Então, olhem só, sem a abelha, não existe o cambuci, não existe o fruto do cambuci, e todos os animais e populações que se beneficiam desses frutos também podem se prejudicar. Efeito indireto também, maior produção de biomassa e oferta de alimentos. Então, lembrando lá daquela pirâmide alimentar que aprendemos nas aulas de biologia, a base da pirâmide alimentar é de quem? Dos produtores. Só que sem a presença das abelhas, você tem uma menor produção de biomassa naquele ambiente. Consequentemente, os próximos níveis tróficos, eles sofrem, né? Não vai ter mais matéria, não vai ter mais energia chegando aos demais níveis tróficos. Então, ela acaba sendo um agente regulador, a polinização e, portanto, as abelhas. E como macro resultados aí da presença de abelhas nos ecossistemas, temos o quê? O aumento da diversidade genética da flora e o aumento da resiliência dos ecossistemas. Mas quem são essas abelhas nativas, Carol? Aqui de São Paulo, eu gosto de frisar, tá? Que essa palestra é concentrada aqui no estado de São Paulo. Então, vamos pensar, quais são as peculiaridades? O que são essas abelhas nativas sem ferrão? Alguém tirou o ferrão delas? Então, primeiramente, né, elas têm um ferrão atrofiado, tá bom? Ele não é funcional. Elas desenvolveram outras estratégias de defesa, comportamentos sociais elaborados para poder lidar com possíveis ameaças. Então, mordiscar, depositar própolis, em alguns casos esguichar algumas substâncias irritantes, mas o que marca elas são essas características, né? Elas nidificam em cavidades naturais ou cavidades antrópicas e também no solo. Só as espécies colonizadoras de clareiras não nidificam nesses locais. Então, eu gosto sempre de citar a arapuá, que as pessoas
enfim, se incomodam com a presença delas, porque elas furam botões florais, elas mordiscam, mas são espécies colonizadoras de clareiras. Elas fazem ninhos externos, né, com o material que elas recolhem. Elas são as primeiras espécies a chegar num ambiente degradado. Elas vão iniciar a polinização daquelas espécies de flora que iniciam aí o processo de restauração de uma clareira. Elas também são importantes. Nos ninhos, as células de crias das abelhas nativas sem ferrão são dispostas em discos horizontais ou em discos helicoidais ou até em forma de cachos, sempre de acordo com a espécie e com essa visão evolutiva, né, de aproveitar as peculiaridades, as características da cavidade. Os alimentos, o mel e o pólen, eles são armazenados em potinhos de cerume dispostos ao redor do ninho, acima e abaixo dele, de forma organizada. Então, ao contrário das abelhas apis mellifera, que fazem, né, aquelas estruturas, que são os favos verticais e colocam o alimento no centro e as crias na borda, as abelhas nativas sem ferrão têm o quê? Estruturas horizontais, que tem as crias, e ao redor elas fazem potinhos, nos quais elas armazenam separadamente o mel e o pólen. Vocês vão ver uma imagem. A rainha, ela perde a capacidade de voo durante o processo de amadurecimento, né, do ovário dela para a oviposição. Então, ela perde essa capacidade de voo. E ela não abandona o local de nidificação se houver alguma questão ambiental desfavorável. Então, uma seca, um incêndio. Ao contrário das abelhas apis mellifera, que enxameiam e vão buscar um local mais favorável. A abelha nativa sem ferrão, ela não faz isso. Ela fica restrita àquela cavidade onde ela ocorre, porque a rainha, ela fica dedicada àquela cavidade. Então, isso coloca elas numa posição de risco comparado às abelhas apis mellifera. Elas são mais suscetíveis, né, às condições ambientais. Quando essa colônia está bem desenvolvida, então está com uma população, está com muito alimento, o que ela faz? Ela abre uma filial, se houver uma cavidade próxima, com condições ideais para isso. O ninho-mãe, ele não deixa de existir. Elas abrem uma filial. Então, manda lá uma princesa que vai ser fecundada, né? Antes disso, as operárias vão começar a preparar essa nova casa, vai haver um tempo de dependência do ninho-mãe, mas assim que o ninho-filha tiver alimentos, ele passa a ser independente, passa a ser, portanto, aí uma filial, e assim vai seguindo a vida, sempre dependendo da existência dessas cavidades. Então, aqui uma imagem, tá, do ninho das abelhas nativas sem ferrão. Aqui temos Sua Majestade, a rainha. Aqui é um exemplo de célula de cria aberta, fechado. Esses são os discos de cria que eu mencionei. Então, à medida que eles vão amadurecendo, as abelhinhas vão nascendo. Existe um plano de carreira nas colmeias, né? Então, as operárias, primeiro, ao nascer, elas cuidam das tarefas internas. A última etapa da vida delas será a etapa de campeiras, que é a etapa mais perigosa, onde elas vão conhecer a luz pela primeira vez e quando elas vão coletar os recursos ambientais. E aqui uma imagem delas ocupando uma cavidade de uma árvore, né? Então, a entrada, aqui temos uma pequena lixeira, né? Os discos de cria envoltos pelo cerume e os potes de alimento, sempre separado, o mel e o pólen. Abelhas nativas sem ferrão de São Paulo. Existem cerca de 61 espécies descritas de acordo com a literatura, tá? Eu gosto de salientar isso, porque existe uma diferença aí das listas dos órgãos ambientais, mas a literatura cita 61 espécies. Observem que algumas estão em vermelho. Essas espécies que estão em vermelho são espécies que estão ameaçadas de extinção. Vou falar sobre isso logo. Ainda existe uma espécie que ela está na lista nacional e estadual de espécies ameaçadas de extinção. Então, vejam aí a importância, né, de conhecer essas espécies para conservá-las. Então, imaginem, 61 espécies de abelhas, e quando nós perguntamos para uma pessoa qualquer, ou por uma criança, estamos começando a mudar isso, né? Mas se ela sabe quem são as abelhas, e para ela dar um exemplo, ela vai citar só a apis mellifera, que não é nenhuma espécie nativa do Brasil. Então, existe aí uma necessidade de levar esse conhecimento, essas informações a toda a nossa população, porque essas espécies são a nossa biodiversidade, são essas espécies que nós precisamos realmente conhecer e cuidar. Então, aqui umas fotos, né, ilustrando. Então, a jataí, que é a abelhinha mais conhecida, a Tetragonis angustula. Aqui é uma jataí grudada numa asa de apis mellifera, então vejam a dimensão, a diferença, né? A estratégia dela é essa, ela não tem ferrão, mas é uma pequena valente, né? Ela corta as asas da apis e daí ela consegue derrotar sua concorrente. A arapuá, que é uma espécie colonizadora de clareiras, como eu falei, então aqui tem um ninho de arapuá numa árvore, né?
É a primeira espécie que chega numa clareira para colonizar. Ela poliniza as espécies que estão lá. Então, coleta as resinas, coleta, que bonitinho aqui, pegando pedacinhos de goiaba, né? Porque ela precisa de celulose para construir o seu ninho, né? Então, aqui pegando um xarope, enfim, aqui a entradinha delas. A arapuá é fácil de reconhecer que o último par de patas dela é marrom. A mandaçaia, então a mandaçaia maravilhosa, ela já é uma abelhinha mais robusta, né? Ela tem ou linhas amarelinhas contínuas ou interrompidas. São duas subespécies, né? A quadrifaciata ou a melipona quadrifaciata antidioides. E a entrada do ninho dela é uma entrada arraiada, né? Dizem que isso imita uma aranha, então ela consegue com isso afastar possíveis predadores. Ela aprecia muito resinas, né? Que ela usa para produzir o própolis. E aqui ela tá com as corbículas do último par de patas cheias de pólen. Então, vejam, isso aqui é alimento para elas, mas para ela conseguir isso, ela visitou muitas flores e polinizou muitas espécies. A tubuna, a Scaptotrigona bipunctata, que também é uma grande polinizadora, uma grande produtora de mel e de própolis, né? Então, aqui ela faz essas entradas em forma de corneta. É uma espécie já mais defensiva, ela mordisca, tá? Olhem essa que maravilhosa, a bugia, a uruçu amarela, Melipona mondori, é uma das espécies ameaçadas. Então, tem essa tonalidade amarela, também faz uma entrada raiada. A guaraipo, Melipona bicolor, ela tem até 4 rainhas, essa é uma das poucas espécies que tem mais de uma rainha no mesmo ninho, né, na mesma colônia, e todas vivem lá em harmonia, sempre fazendo ovoposição para ter uma população aí mais diversa, enfim, mais saudável e mais estável. Essa é uma das espécies ameaçadas de extinção aqui no estado. A iraí, que é uma espécie que já também ocupa bastante áreas urbanas, ela tem as anteninhas vermelhas, olhinhos verdinhos, ela ocupa muitas cavidades antrópicas também. Uma abelhinha mansa, tímida. A manduri, que é a menor melípona que existe, tá? Ela é mais robusta, mais gordinha, né? Mas ela é pequena, ela também mordisca, mas faz um mel maravilhoso, também uma grande polinizadora. E outras espécies de abelha. Como eu falei, são 61, né? Aqui temos a manduri amarela, também bastante defensiva, só que muito saboroso o mel que ela produz, o própolis com capacidades medicinais, com potenciais enormes aí para a indústria farmacêutica, né? Aqui a mirim-guaçu, a mirim preguiça, são abelhinhas muito, muito pequenininhas, mas como o Alistair vai falar adiante, né, são excelentes polinizadoras aí para cultivos agrícolas. Temos a borá, aqui uma outra foto da mandaguari amarela, que faz essa entrada em forma de corneta, e uma espécie, a chamada Oxytrigona tataíra, popularmente conhecida como caga-fogo. Essa espécie, ela expele ácido fórmico, né? Dizem que a abelha dragão. Então, esse ácido fórmico queima realmente aí o invasor, enfim. Então, a estratégia de defesa dela é essa. Agradeço aí a todos os meliponicultores que compartilharam as imagens para que eu pudesse ilustrar essa apresentação. Aqui alguns exemplos de entradas, tá? De ninhos de abelhas nativas sem ferrão. Então, as entradas caracterizam as espécies ou os grupos de espécies. Então, comecem a observar as árvores, se tem movimentação, principalmente no meio da manhã, no meio da tarde. De manhã, elas são até mais ativas. E procurem por entradas raiadas, canudinhos, né? Essas são as entradas dos ninhos das abelhas nativas. Os solos também têm essas estruturas, temos muitas espécies que nidificam nos solos, né? Em cima das árvores, aqui são os ninhos de arapuá, aqui é uma estrutura de abelha-limão, que é uma espécie que tem um hábito um pouco diferente, aqui é jataí, muito, muito comum nas áreas urbanas, aqui uma outra Scaptotrigona, aqui temos a abelha boca de sapo, que ela também faz um ninho parcialmente externo, né? Sempre carregando barro para fazer entrada, e essa entrada dela realmente parece uma bocona de sapo. Uma abelha muito forte, ela tem uma mandíbula muito forte para poder carregar o barro, né? Aqui uma outra espécie de abelha mirim, né? E assim temos sempre as entradas, né? Parcialmente ocultas, mas quando começamos a treinar os olhos, conseguimos enxergar essas espécies na natureza. São lindas, não são? Porém, temos aí os fatores que as ameaçam. Esses fatores, né, eles foram elencados durante o processo de elaboração do Plano de Ação Nacional para os Insetos Polinizadores, conduzido aí pelo ICMBio. E aqui no estado de São Paulo, nós temos 2 territórios que compõem esse Plano de Ação Nacional, né? O 5 e o 6. Um de Mata Atlântica, um que pega o Cerrado de São Paulo. Então, aqui eu elenquei as principais ameaças
que foram apontadas pelos pesquisadores e técnicos que participaram dessas reuniões, considerando, então, a Mata Atlântica e o Cerrado. Então, no Cerrado Paulista, né, principalmente a conversão de áreas para monocultura. A fragmentação de habitat, isso nos 2 biomas, foi o principal fator de ameaça para as abelhas nativas. O isolamento, a redução de populações e a perda continuada de qualidade dos ambientes fragmentados. É importante dizer que as abelhas nativas, elas precisam daquelas cavidades que eu mencionei, para construir os ninhos delas. Só que para ter a cavidade, a espécie tem que ter um determinado porte, uma determinada idade, né? Para que no ciclo de vida dela, ela comece a ter as cavidades no seu interior, geralmente do meio para o final da vida delas. Então, imaginem, que região do estado, que locais que tem exemplares, né, que alcancem esse porte para ter cavidades para as abelhas nativas. Então, são árvores mais antigas, né, são as APPs, são as reservas legais, os fragmentos de vegetação nativa que existem, as unidades de conservação. Mas precisamos ampliar essas áreas, pensando a médio e longo prazo, através da restauração da vegetação nativa, à medida que fazemos a adequação ambiental dos imóveis rurais, mas nas cidades também nós podemos fazer isso. Nas cidades nós temos as abelhas nativas. Só que nas cidades, muitas vezes, o que acontece? Elas ocupam as árvores com cavidades, são as árvores antigas, são as cibipirunas, né, que já estão na fase final de vida e que a cada vendaval, a cada chuva caem aqui na cidade e não são resgatadas, porque não existe ainda uma legislação específica para isso. Então, esse é o principal fator de ameaça. Também a poluição e contaminação do ar, água, solo e fontes de alimento, no caso de outras espécies, né, plantas hospedeiras, e no caso das abelhas, os recursos florais, decorrente do uso de agrotóxicos, aerossóis e outros agroquímicos. Então, existe uma responsabilidade muito grande do setor produtivo em zelar para que não ocorram derivas, não ocorra o uso inadequado para evitar esse dano. A conversão de habitat para usos urbanos e industriais. Então, à medida que a gente tem a expansão das áreas urbanas, né, ou a implantação de complexos industriais, e temos essa vegetação mais antiga, né, sendo aí cortada, o simples fato de plantar uma muda ou 30 mudas de árvores novas não substitui aquela árvore antiga com cavidade. Tá? Então, precisamos de pensar aí em ações para remediar esse processo. E a extração ilegal ou não sustentável de ninhos de abelha sem ferrão para cultivo em cativeiro, excito, né? Ou a introdução de espécies de flora exótica, invasoras ou tóxicas a polinizadores. Então, um exemplo que a gente gosta bastante de utilizar é o caso que eles chamam da tulipeira aí, do Gabão, né? Então, existem essas espécies que são tóxicas para as abelhas, o NIM também, e elas aprisionam, às vezes, os insetos, enfim, a espatódia, que é a tulipeira do Gabão, né? Se vocês pegarem uma flor de espatódia e abrirem ela, vocês vão ver sempre abelhas sem ferrão lá dentro. Então, essa é uma espécie que faz mal para as abelhas, ela precisa ser substituída por espécies nativas. Então, ameaças de extinção. Temos aí vários graus, né? Extinto na natureza, criticamente em perigo, vulnerável, pouco preocupante, né, e aquelas que nós não temos informações suficientes. Então, para risco de extinção, nós consideramos essas criticamente ameaçadas, as em perigo e as vulneráveis. Então, para as espécies nativas aqui do estado, nós temos 2 espécies, a Cefalotrigona captada e a Melipona fuliginosa, que estão como criticamente ameaçadas. Temos uma espécie, que é a Melipona rufiventris, que ela está como ameaçada, né, ela está aqui em perigo. Essa espécie também, ela está na lista nacional de espécies ameaçadas de extinção. Então, os esforços para a criação das abelhas nativas sem ferrão, com fins de conservação das espécies, têm que ser dirigidos principalmente para essas 3. Para essas outras 5 aqui também, tá? Mas pensem com muito carinho nessas 3 aqui. Então, as demais que estão como vulneráveis são a Guaraipo, a Melipona bicolor, a Melipona marginata, que é a manduri, a Melipona mondori, que é aquela amarelinha que eu mostrei na foto, que é a bugia, a Melipona quinquefaciata, que é a mandaçaia da terra, ela nidifica no solo, e a Melipona tórrida, que é a manduri, outra espécie de manduri, tá? Então, a maior parte delas são do grupo Melipona, quase todas, exceto essa Scaptotrigona. As Melíponas, de um modo geral, são espécies que precisam de grandes cavidades, tá? Para nidificar. Então, pensemos aí em ações para essas espécies principalmente. E uma dessas ações é a própria meliponicultura, né? A criação racional de abelhas nativas sem ferrão.
Então, as etapas aí são a captura autorizada pelo órgão ambiental, nesses chamados ninhos isca, né? Que eles simulam uma cavidade natural, geralmente eles são feitos com garrafas PET, com uma cobertura térmica e uma cobertura escura, embebidos, né, por dentro, esse ninho isca com uma solução de própolis de abelha nativa e cera. Então, a ideia é que ele simule uma cavidade natural. No processo de abrir uma filial, as abelhas vão julgar se ele é interessante ou não, mas sendo, a partir do momento que elas colonizarem esse ninho isca, se estabilizarem e romperem a dependência com o ninho mãe, elas já podem ser transferidas para uma caixa racional. Então, tem toda uma metodologia para fazer isso, os períodos que têm que ser observados, né? Mas é a melhor forma de conseguir um enxame, né, de abelha nativa sem ferrão. Lembrando que, como as abelhas nativas sem ferrão são da nossa fauna nativa, o processo de captura e de criação delas depende de autorização do órgão ambiental, que aqui no estado de São Paulo é a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, por meio do Departamento de Fauna, e toda a criação de abelha, seja abelha nativa ou abelha apis mellifera, depende também de um cadastro na defesa agropecuária aqui do estado de São Paulo. Então, outra forma de adquirir também é através de um outro criador já regularizado. Você já pega a própria caixinha racional com a colmeia de abelha que você deseja, né? E depois que ele estiver forte, vocês podem simular aquele processo de abrir uma filial fazendo a multiplicação dessas colônias para uma outra caixa racional. A partir daí é possível, então, montar um meliponário, tendo a diversidade de espécies que vocês queiram, né? Sempre protegido aí do sol, das intempéries, no ambiente favorável para as abelhas. E, lógico, aproveitando aí todas as oportunidades, né, de trabalho com as abelhas nativas sem ferrão. Então, a educação ambiental é uma oportunidade incrível. Levar essas informações para as crianças e para as pessoas de todas as idades é muito gratificante. O turismo rural com abelhas, isso tem crescido bastante. Então, na propriedade rural recebe, né, os visitantes, enfim, para conhecerem o que é feito lá. E se mostra as colmeias, né, de abelhas nativas que estão em várias regiões aí da propriedade rural. A polinização dirigida, proporcionando aí um aumento da produtividade agrícola. Teremos aí um grande especialista, que é o Alistair, falando sobre isso. E os sistemas agroflorestais com meliponicultura, uma oportunidade aí incrível também de ampliação, de geração de emprego e renda e de aumento aí das oportunidades de diversificação de produção nas propriedades rurais. Como produtos das abelhas nativas sem ferrão, temos então uma diversidade imensa de méis. Imaginem que temos aí 61 espécies, nem todas são manejáveis, né? Mas temos aí uma quantidade grande, pelo menos 20 de espécies de abelhas manejáveis, cada uma produzindo um mel diferente, com características próprias, que ainda podem variar dependendo da florada que elas utilizarem. O mel de abelha nativa, ele é mais líquido, né? Ele tem um teor maior de água, ele é ligeiramente ácido, porque as abelhas nativas vivem em simbiose com leveduras, essa é a forma delas, ao fermentar o mel, de manter esse mel em condições saudáveis, né, num ambiente tropical, porque ele fermenta. Então, fermentando com os amigos é mais legal do que fermentando por organismos aí que podem ser patogênicos. Então, elas têm essa simbiose também, uma estreita evolução com essas espécies de leveduras que vivem junto com elas nos ninhos, tá bom? O próprio de abelhas nativas também, ele tem uma propriedade, assim, várias propriedades incríveis contra fungos, bactérias e vírus, tá? Sendo bastante estudado. O pólen de abelhas nativas, ele também é fermentado, ele é conhecido popularmente aí como saburá, muito saboroso. A alta gastronomia também está conhecendo esse produto, com propriedades medicinais também. E a cera das abelhas nativas, que é uma cera mais escura, né, também pode ser utilizada da mesma forma que a cera de Apis mellifera, que é uma cera clara. Vou deixar aqui 10 boas práticas para a criação racional de abelhas sem ferrão. Afinal, é importante fazer o bem e não causar o outro mal, né? Então, é muito importante ter conhecimento prévio sobre as espécies que se quer criar, aquela espécie adequada para o ambiente. Eu sei manejar aquela espécie precisa de que tipo de recurso? E que tipo de caixa? Que tipo de temperatura que essa espécie tolera? E condições ambientais? Eu tenho isso? É muito importante, então, criar espécies adequadas para o ambiente onde o meliponário será instalado. Eu já ouvi relatos de pessoas querendo criar guaraipo, que é uma das espécies ameaçadas de extinção aqui no centro de São Paulo. A guaraipo é uma espécie de floresta úmida. Ela faz os ninhos no tronco da árvore, na parte de baixo, próximo ao solo. Ela precisa de umidade, ela precisa de florestas nativas. Então, não adianta querer criar ela na cidade, num ambiente que não vai ter recursos para ela, vai ser ruim.
É importante ter o pasto melitófilo suficiente para as abelhas ao longo do ano, por isso é muito importante também plantar. Conhecer a capacidade de suporte do ambiente ao redor para a quantidade de colônias que possuir. Então, não adianta entupir a casa, o quintal, a varanda de colônias de abelhas se não tem flora suficiente para elas ao longo do ano todo. Então, não adianta ter só algumas espécies florescendo lá em janeiro, fevereiro, e elas passarem o resto do ano com fome, tendo que ser alimentadas aí com xarope de açúcar ou com pólen de apis. Eu já vou falar sobre essa questão do pólen de apis, tá? Então, observem sempre a questão da flora. Se fornecer alimentação suplementar, que às vezes durante o período de estiagem é necessário fornecer um xarope, por exemplo, é necessário conhecer o fornecedor. E quem for fornecer pólen de apis, o estado sanitário das colônias, né? Temos uma doença chamada cria pútrida europeia, que ela está sendo transmitida para as abelhas nativas, tá? É uma doença de apis causada por uma bactéria, e por usar o pólen da apis contaminado, esses criadores estão levando essa doença para as colônias de abelhas nativas que não têm nenhuma defesa contra essa doença, tá? Então é importante conhecer isso para evitar esse tipo de problema, tá? Ter caixas racionais com dimensões e características adequadas para as espécies, né? Como eu falei, cada uma ocupa um tipo de cavidade na natureza e quando reproduzimos isso nas caixas racionais, precisamos levar isso em consideração também. Fundamental proteger as colmeias do sol, do vento e da chuva. Na floresta, elas têm o dossel das árvores, né? Nos meliponários, temos que substituir isso por alguma coisa. Não usar veneno de jeito nenhum no meliponário e na casa, tá? Por quê? Temos vários relatos aí de meliponicultores ou até apicultores que às vezes usam um formicida para evitar que as formigas, né, entrem lá nas colmeias de abelha, só que o formicida mata a abelha também. Às vezes a pessoa não sabe, quer matar a barata, enfim, aplica lá o produto, aplica às vezes o herbicida no gramado que tem florzinhas que as abelhas vão visitar e mesmo vai causar um dano para as próprias colmeias. Então, o ambiente que tem abelha, ele tem que ser muito examinado, muito cuidado, tem que ser muito bem pensado para não se colocar fatores de impacto lá. Inspecionar as colmeias regularmente, mas não ficar abrindo as caixas racionais toda hora só para espiar. Como eu falei, as abelhas só vão conhecer a luz no fim da vida delas, quando elas vão se tornar campeiras. Ficar abrindo as colmeias só para ver se está tudo bem lá dentro, você está levando mal para dentro da colmeia. Não é necessário fazer isso. Mas para a criação racional, é interessante, uma vez por mês, pelo menos, verificar como é que está o estado lá dentro, se tem alimentos, se tem movimentação, tá? Mas sem abusar. E sempre buscar conhecimento, ajuda com criadores mais experientes. Vou deixar aqui para vocês, lá no YouTube tem o meliponicultura.org, o curso de meliponicultura da USP, ele está todinho lá. E lá também eu fiz tutoriais ensinando como regularizar um meliponário e como regularizar um apiário, tá? Então tem lá o passo a passo. É importante quem cria as abelhas conhecer isso para evitar dor de cabeça aí com órgão ambiental e com a defesa também, tá? Então vamos fazer tudo certinho e lá eu ensino como. E, finalmente, o que podemos fazer pelas abelhas? Então, primeiramente, proteger nossas florestas, as matas ciliares, os fragmentos florestais, as unidades de conservação, elas são os refúgios das abelhas nativas, tá? Então, são locais que têm as árvores de grande porte, que têm os recursos alimentares, que têm as populações dessas abelhas em vida livre. Esses locais precisam ser preservados. Plantar espécies nativas, que elas são o quê? Comida e casa para as abelhas. Fazendo o quê? A restauração florestal, no caso dos imóveis rurais, na cidade também fazendo arborização urbana com espécies favoráveis para as abelhas, o paisagismo. Então, a gente tem muito para explorar em relação a isso. Lá no site da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, no SIGAM, né, Sistema Integrado de Gestão de Fauna Silvestre, se vocês entrarem lá no GFAL, coloquem na internet, GFAL SIGAM, entrem lá na abelhinha, meliponicultor, vai abrir esse monte de caixinhas, cliquem lá em espécies melíferas, plantas melíferas. Minha equipe, em 2018, desenvolveu essa lista orientativa de espécies arbóreas e arbustivas de ocorrência regional, com calendário de florescimento e os recursos para melissofauna. Para projetos de restauração ecológica, enriquecimento de pastos melíferos, é um arquivo de Excel bem grandão, no qual vocês podem fazer os filtros, né, de acordo com a região do estado, se vocês querem espécies que fornecem pólen, néctar, que época de florescimento do ano. Então, ela mostra as espécies que podem ser selecionadas para vocês fazerem a melhor composição aí para a restauração, para beneficiar as abelhas.
Também quem mora na cidade, que não tem como plantar, de repente, uma árvore, pode, no seu jardinzinho, na sua varanda, plantar essas espécies melíferas, né? O manjericão, que elas adoram, a lavanda, a ora pronobis, a astrapeia, o amor agarradinho, o cipó de São João, cipó uva, que já é um pouquinho maior, o cipó café, as crotalárias, a coroa de Cristo, que as jataís amam, as orquídeas, vários tipos de feijões, entre outros. Então, tem várias listas aí na internet, tá? Elas adoram isso. E todo mundo pode plantar. Fornecer os abrigos para as abelhas solitárias. Então, foquei aqui nas abelhas nativas sem ferrão, que são sociais. Mas lembrem que as solitárias são a maior parte das espécies, né? E elas precisam de locais para nidificar. Então, peguem tronquinhos, né? Aqueles tubinhos de bambu, enfim, façam pequenos arranjos, precisam ver que elas vão ocupar, vão selar esse material, né? E depois vão nascer novas abelhinhas. O Alistair vai falar um pouquinho, acredita aí, sobre o maracujá, sobre as espécies solitárias e o quanto essa estrutura aí pode beneficiar essas espécies. E evitar o uso de substâncias tóxicas para as abelhas. Caso não tenha alternativas para a substituição dessas substâncias, digamos que numa cultura agrícola, o que se tem que fazer? Seguir rigorosamente as orientações do rótulo e da bula, evitar a aplicação durante a época das floradas dessas culturas, porque as abelhas vão estar visitando, e seguir sempre a orientação do técnico responsável pela prescrição, as boas práticas da aplicação e a legislação aplicável, tá? Então, buscar aí a questão da convivência. Vou deixar, então, uma frase do Dr. Edward Wilson, deste livro chamado Half Earth, no qual ele fala o quanto estamos esgotando aí o nosso planeta. Ele é um grande especialista em biodiversidade. A biodiversidade como um todo forma um escudo, protegendo cada uma das espécies que a compõem, incluindo a nossa. O que acontecerá se, em adição às espécies já extintas pela atividade humana, 10% das espécies restantes desaparecer, ou 50%, ou 90%? Quanto mais e mais espécies desaparecem ou diminuem até a beira da extinção, a taxa de extinção das espécies sobreviventes se acelera. Então, cada vez mais, essa taxa de extinção, esse perigo, né, nos ronda enquanto espécie humana. Por isso que é tão importante conservar as demais espécies e pensar aí no nosso planeta realmente como um todo. Nós não estamos sozinhos e não queremos ficar sozinhos. Juntos, todos somos mais fortes. Eu agradeço, esse é o meu contato e eu fico à disposição para esclarecer as dúvidas ao final das apresentações. Agora acompanhem aí a apresentação do Alistair, que ela é incrível. Muito obrigada. Oi, Ana. Tá Oi, sem som. muito obrigada, Carol, pela essa grande, belíssima apresentação que cobriu toda a importância da meliponicultura e os cuidados que temos que ter. Então, eu também gostaria de pedir desculpas pelo pequeno problema técnico que tivemos no início da live, mas como vocês viram, a gente conseguiu seguir de forma maravilhosa. As perguntas vão ser feitas ao final, já estão aparecendo várias, Carol, porque você tocou em pontos muito importantes. E também, assim, por favor, outras questões podem ser encaminhadas ao chat, que a gente vai, então, redirecionar a cada uma, aos dois apresentadores. Como ela já bem disse, o próximo é o Alistair Campbell. Então, Carol, mais uma vez, muito obrigada. E agora, então, gente, nós vamos ter uma apresentação do Alistair Campbell. O Alistair vai falar sobre a importância da polinização das abelhas na polinização agrícola, os impactos. Os dados que a Carol colocou, esse estudo que foi feito em 2017, 2018, ele fala de várias culturas, mas a importância econômica é muito maior. E também sobre a importância do serviço ecossistêmico. Então, para nos falar sobre a importância das abelhas na polinização agrícola, nós vamos ouvir agora o Alistair Campbell. O Alistair, ele é um pesquisador, ele é biólogo, vou ter que ler o currículo dele aqui, então um pouquinho de paciência. O Alistair já está na tela, bem-vindo, Alistair. Oi, ele é biólogo, tudo bem, ele é graduado pela Universidade de Nottingham, no Reino Unido, é mestre em Biodiversidade e Conservação pela Universidade de Leeds, também no Reino Unido, doutor em Ciências Biológicas pela Universidade de Lancaster,
no Reino Unido. Desde 2015, ela é bolsista de pós-doutorado pela Embrapa Amazônia Oriental, da Universidade Federal do Pará e o Instituto Tecnológico Vale, o ITV, que fica em Belém. Então, ele tem uma larga experiência de pesquisa em áreas de polinização em sistemas agrícolas, impactos antrópicos em florestas tropicais, ecologia de paisagem e restauração das redes de interação planta-polinizador. E trabalhou e tem trabalhado muito com a polinização do açaí. Então, Alistair, fica com você agora e reitero, aqueles que quiserem encaminhar perguntas, caminhem pelo chat. E ao final da apresentação do Alistair, nós então vamos fazer um bate-boca aqui, um bate-papo aqui, perguntas e respostas que vocês estão nos encaminhando. Alistair, agora é com você. Obrigado, Ana. É um prazer estar aqui hoje. Então, a apresentação da Carol, né? Agora a gente sabe a importância, né, das abelhas, principalmente as abelhas sem ferrão e outras abelhas nativas, para manter a própria manutenção da biodiversidade, né? E o foco da minha palestra hoje é a questão de a importância para a produção agrícola, mas, na verdade, eu vou focar mais nessa questão de como a gente pode integrar melhor os polinizadores e a polinização em sistemas agrícolas, né? Visando uma construção de uma agricultura cada vez mais resiliente, cada vez mais produtiva e cada vez mais sustentável. Então, hoje eu dividi a minha palestra em 4 partes, né? Primeiro, né, para a gente realizar essa transformação, eu vou explicar que a gente tem que fugir um pouco da agricultura convencional e abraçar a agroecologia, né, pelo um processo chamado intensificação ecológica, e para realmente melhorar a sustentabilidade da agricultura. Depois, eu vou focar na polinização, como a gente pode, né, melhorar a polinização, serviço de polinização em sistemas agrícolas, né. Terceiro, eu vou focar num estudo de caso, que é a produção do açaí no Pará, onde a gente testou diferentes estratégias para melhorar a polinização na produção de açaí. E, finalmente, algumas conclusões gerais sobre o tema. Bom, primeiro, né, vamos pensar na situação no mundo, né, atual. A gente sabe que a população humana está crescendo e a gente tem que produzir mais alimento ao mesmo tempo, com menos, né? A perda de biodiversidade, mudanças climáticas já está apertando, né? E a gente tem que produzir esse alimento, esses produtos agrícolas, com o mínimo possível dano no meio ambiente, porque o meio ambiente fornece vários serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, que têm um papel fundamental na produção agrícola. Por exemplo, a polinização. Então, a gente tem que produzir mais com menos, né? E reduzir esses danos, né? Mas só usando a agricultura convencional não funciona. Por quê? Porque a agricultura convencional é baseada no uso de insumos, no uso intenso de insumos não biológicos, como pesticidas, adubo, irrigação, práticas como expansão da área agrícola. Então, ao longo dos últimos 70, 80 anos, né, isso aumentou bastante a produção agrícola, né, no mundo todo, né? Mas, ao mesmo tempo, criou vários danos ao meio ambiente, né? Danificou bastante o meio ambiente. Então, a gente pede esses serviços, né, de polinização, de controle de pragas, que cada vez mais vai fortalecer a nossa dependência nesses insumos, né? Então, é um ciclo negativo, né? A gente vai degradar o meio ambiente, né? Então, a gente conhece essas práticas, então, cada vez mais dependente neles, né?
Então, a gente tem que mudar essa situação. A gente tem que deixar ao lado a agricultura convencional e começar a praticar uma agricultura mais sensível, né? Mais amigável ao meio ambiente. E um processo que veio recentemente da literatura é chamada intensificação ecológica. O que é intensificação ecológica? A ideia é a gente tratar esses serviços ambientais como a polinização, controle de pragas, né, feitos pelos predadores, né, que vão acabar com as pragas, né, dentro do cultivo, como insumos, né, que a gente pode investir nesses insumos, aumentar a contribuição desses insumos, desses serviços para a produção agrícola e a renda, né, dos produtores, né? Então, e assim, se a gente for investir nesses serviços, a gente vai reduzir a nossa dependência nessas práticas, né, nesses insumos, né, associados à agricultura convencional. Então, a gente quebra, né, um pouco a nossa dependência, reduzir os danos ambientais e criar um ciclo virtuoso, né, positivo, né? A gente vai reforçando esses serviços, diminuindo a nossa dependência na agricultura convencional e criar essa situação. Isso é o final que a gente quer, né? E a gente sabe muito bem, né, os fatores que afetam as populações dos polinizadores, por exemplo, como a Carol já apontou, né, mudanças no uso de solo, né, a perda de habitat, né, o uso irregular de pesticidas. E a gente sabe muito bem o impacto, a importância da diversidade e abundância de polinizadores para a própria produção agrícola, né? Então, essas duas setas, né, a gente sabe o que afeta os polinizadores e a influência dos polinizadores na produção. Mas a gente sabe muito menos sobre as contribuições socioeconômicas desses serviços ambientais e, além disso, como a gente pode utilizar dinheiro público e privado para investir nesses serviços, né? Aumentar a contribuição da polinização na agricultura. Então, o que o produtor deve fazer? E agora, eu vou focar exatamente nessas estratégias para integrar melhor a polinização e os polinizadores em sistemas agrícolas. Então, a Carol já falou um pouco disso, né? Que a polinização é um dos serviços ecossistêmicos mais importantes, né? Tem um papel muito importante na agricultura. As estimativas variam entre 200 e quase 600 bilhões de dólares por ano, que representam em torno de 10% da produção agrícola mundial. Isso é a contribuição da polinização para a nossa sociedade, né, em valores econômicos. No Brasil, esse valor é maior ainda. E as estimativas, né, eu deixei em dólares aqui, mas a estimativa é mais ou menos em torno de 20% da produção agrícola no Brasil. Depende, né, veio diretamente das ações dos polinizadores, porque tem vários cultivos que têm uma certa dependência na polinização. Por exemplo, café, laranja, tomate, castanha do Pará e o nosso estudo de caso, que é o açaí. E aí, então, quais práticas, né, para estimular, né, essa mudança, para aumentar os serviços de polinização em campos agrícolas aqui no Brasil? O que a gente deve fazer? Pode dividir em dois grupos, né? Então, o primeiro grupo a gente vai chamar práticas amigáveis aos polinizadores. E essas são práticas agrícolas que, em geral, podem primeiro acontecer dentro da propriedade agrícola. Então, isso é o uso regular, né, de agrotóxicos, né? Evitar práticas e produtos que danificam, né, os polinizadores, além de aumentar a oferta de recursos que vão regular, né, as populações dos polinizadores. Agora, eu te dou um exemplo dos Estados Unidos, né, onde no estado da Califórnia, né,
tem essas cercas vivas, né, ao redor de cada campo agrícola, que é um produto de vários anos de pesquisa, tentando buscar o melhor conjunto de plantas para manter polinizadores silvestres, né, que vai aumentar a oferta de recursos como pólen e néctar ao longo do ano, além de um espaço seguro, né, para os polinizadores construir seus ninhos. Então, essas práticas dentro da propriedade podem, né, melhorar as condições para os polinizadores silvestres, os polinizadores nativos. Mas a gente sabe muito bem que os polinizadores são insetos voadores, né? Eles não ficam no mesmo lugar. Elas vão fora da propriedade, né? Elas ocorrem numa escala maior. Então, para realmente, né, conservar polinizadores nativos, a gente tem que pensar numa escala maior. A conservação e restauração da vegetação nativa, como também a Carol já falou, é isso que realmente vai mudar a situação, né, para os polinizadores nativos, como iniciativas aqui no Sudeste, né, de restaurar a Mata Atlântica, e além do Código Florestal, que necessita, né, que o produtor vai manter uma certa proporção de cada propriedade rural como vegetação nativa. Isso é chave para realmente manter as populações abundantes e diversas de polinizadores nativos. Mas, o outro lado, tem outra estratégia, que é o uso de abelhas manejadas, né? Então, isso em maioria dos cultivos no mundo, né, é o uso de abelha melífera, também conhecida como abelha africanizada, aqui no Brasil, a abelha italiana, né? Ela é um ótimo polinizador de vários cultivos, né? Aqui é um exemplo também dos Estados Unidos, né? Em pomares de amêndoa, né? Mas aqui, no caso da América Latina, ela é uma espécie exótica, né? E já foi comprovada, né, os efeitos negativos que ela traz para as abelhas nativas. Então, o máximo possível, a gente tem que evitar o uso dela, né, nos campos agrícolas. E aqui no Brasil tem uma grande riqueza de abelhas nativas. Tem mais do que 1.600 espécies nativas de abelha no Brasil. E um pequeno conjunto dessas espécies dá para manejar, principalmente as abelhas sem ferrão. E além de ter as vantagens de evitar o uso de uma abelha exótica, em muitos casos, essas abelhas nativas são os polinizadores mais eficientes, né, do que a abelha exótica em vários cultivos, além de ser adaptados, né, ao clima da região. Mas isso não resolve essa questão para o produtor, né? O que ele deve fazer, né? Ele deve investir nas práticas, na propriedade dele, começar a trabalhar com a paisagem, a manutenção da vegetação, ou ele resolve a questão da polinização com as abelhas manejadas, né? E principalmente tem uma grande lacuna aqui no Brasil sobre essas questões, né? Tem poucos estudos. E cada estratégia tem seus pontos fortes e fracos. Por exemplo, claro, né? Se a gente vai trabalhar com, principalmente, a oferta de recursos, né? Como recursos florais, onde as abelhas podem construir seus ninhos, isso vai resolver a questão da perda de habitat, né? A gente vai criar um ambiente mais agradável para os polinizadores. Mas isso leva tempo. Não muda de noite para o dia, né? A restauração de uma floresta leva décadas, né? E, além disso, tem alguns cultivos em estufas, né? Em ambientes fechados, que não vão beneficiar, né? Gerar um benefício da conservação. Por exemplo, aqui é um exemplo da Europa de produção de tomate em estufa, né? Então, só nesse caso, o uso de uma abelha manejada resolve a questão da polinização. No outro lado, né, abelhas manejadas levam custo, né? O produtor tem que investir, né? Comprar a aquisição, né, dos colmeias, comprar as colmeias, manutenção, a infraestrutura também. Então, isso leva um custo adicional
E, além disso, independente da abelha manejada ser exótica ou nativa, o uso de uma abelha manejada pode criar problemas ou ter danos ambientais também. Porque se a gente vai saturar um campo agrícola com uma abelha manejada, em geral, você vai aumentar a competição, né, entre a abelha manejada e as abelhas silvestres, né, presentes no ambiente, para recurso. Então, em muitos casos, né, você vai botar as abelhas no campo agrícola, você vai, ao mesmo tempo, espantar as outras abelhas, né? Então, tem um custo socioeconômico, né, que é o custo da compra, e além de alguns custos ambientais, que sempre tem que levar em consideração quando você quer trabalhar com uma abelha manejada. Mas o que eu quero chegar nessa conclusão, na verdade, que nenhuma estratégia resolve tudo, né? Cada estratégia tem um ponto fraco e forte. E para realmente optimizar, né, melhorar a polinização, a renda dos produtores, a conservação da biodiversidade, a gente tem que pensar numa estratégia integrada, polinização agrícola integrada, que vai levar todas essas, leva em consideração todas essas estratégias juntos, e para cada caso determinar o conjunto melhor, né? Se a gente, aqui nesse caso, é melhor trabalhar com apis, ou nesse caso, é melhor trabalhar com a abelha nativa, ou só a conservação e restauração das áreas nativas resolve ou funciona. Então, para cada caso, a gente tem que ter isso em mente, né? Aberto de várias estratégias e chegar nessa estratégia optimizada. E agora, a gente tentou testar um pouco, né, essa abordagem da polinização agrícola integrada para o açaí no Pará, né? Eu vou agora falar um pouco sobre esse estudo de caso. Para quem não conhece, né, o açaí é uma palmeira nativa das florestas alagadas, né, as várzeas, na Amazônia, principalmente, que ocorre em maior densidade perto da cidade de Belém. Ela cresce numa forma de uma toceira, ou seja, que tem vários estipes da mesma planta, como eu mostro aqui. E ela é um dos cultivos que depende da polinização que dá mais lucro no país. Só perde para tomate, soja, laranja e... esqueci mais o café, claro, café, né? Mas é um dos mais importantes hoje em dia. Tem 2 sistemas de produção principais, né? A maioria do açaí se toma é produzido em florestas manejadas, que são mantidas pelas comunidades ribeirinhas. E eles vão limpando uma área, uma pequena parcela de floresta de várzea, para tirar as outras espécies, né, de árvore, para deixar o açaí ocupar, né, e dominar o dossel. Mas, ao mesmo tempo, cada vez mais importante, né, um outro sistema é plantação em áreas de terra firme, né, principalmente em áreas já degradadas, como pastagens abandonadas, né, mas o uso intenso de adubação, adubo e irrigação, porque é uma planta de uma floresta alagada, tem que sempre irrigar bastante. E o valor total desse mercado é em torno de $1 bilhão por ano, que principalmente 95% dessa produção é no estado do Pará. E os estudos recentes mostram que as flores, né, são visitadas por uma diversidade incrível de insetos, incluindo moscas, abelhas, vespas, formigas e até borboletas. Mas os polinizadores de maior importância, mais importantes em termos de abundância e eficiência, são as abelhas sem ferrão, do tribo Melaponini. E a Carol também já apresentou um pouco, né, que isso é um grupo que ocorre nas regiões tropicais e subtropicais do mundo, tem em torno de 600 espécies no mundo,
E no Pará, a gente encontrou 45 espécies dessas abelhas nas flores do açaí. Mas ela tem uma certa peculiaridade, que elas são fortemente dependentes nas florestas para construir seus ninhos, e ao longo do ano, porque são colônias perenes, né? Ou seja, a colônia sempre ativa, tem que buscar alimento, né, para manter a sua cria, ela precisa de um ambiente conservado, né? Ela precisa de várias árvores com flores que têm florados diferentes, né, ao longo do ano para sustentar, manter essas colônias. Então, só em campos agrícolas, né, que tem uma florada curta, ela não aguenta. Ela precisa dessa vegetação nativa para manter suas populações. E entre essas espécies que a gente encontra no açaí, mais ou menos 10 espécies a gente tem um protocolo de manejo adequado. Então, abre a possibilidade de testar nessas duas estratégias ao mesmo tempo, para avaliar no impacto das florestas, a conservação e restauração florestal, ao mesmo tempo do uso de abelhas manejadas para os produtores de açaí, né? Como as duas estratégias, né? Vamos avaliar que vale mais, né? Que eles devem investir para manter uma produção boa e sustentável. E como a gente fez isso? A gente fez vários experimentos em campo. A gente pegou um gradiente de cobertura florestal, né? Plantios de açaí com pouca floresta na escala da paisagem, ao redor da plantação, e outras áreas inseridas numa paisagem com bastante floresta. E ao longo desse gradiente, a gente foi inserindo, né, introduzindo as abelhas sem ferrão. Então, ao longo do gradiente, tem alguns plantios que nunca receberam as abelhas manejadas, que a gente deixa como nosso controle, ou polinização natural, e outras áreas onde a gente introduziu essa abelha manejada. E a gente trabalhou com, eu esqueci de falar, né? É uma abelha nativa, abelha sem ferrão, do tribo Melaponini. Na verdade, tem um vídeo dela chegando, mas é a abelha canudo, nome científico, Scatotrigona postica. Mas além dos experimentos em campo, também entrevistamos os produtores para entender as percepções em relação à polinização, uso de abelhas manejadas, e também os custos, né, que o produtor de açaí, para produzir açaí, que o produtor enfrenta, né? Então, o custo de manter uma plantação de 1 hectare, né? Quanto custa na adubação, irrigação. E a gente foi calculando, né? Criando cenários socioeconômicos, né? De quanto o produtor de açaí ganha quando ele trabalha com a abelha sem ferrão ou quando ele vai manter a floresta, né? Para entender os benefícios, né, as vantagens, desvantagens de cada estratégia. Aqui é um pequeno vídeo do nosso técnico Anderson, né? A gente chegou nesse açaizal com as colônias, os colmeias fechados, com tela, e ele está abrindo para deixar elas, né, soltas, né, no açaizal. Então, agora começa a polinização. Aí. Mas não fica tão perto porque elas são meio agressivas. E aí? Então, os resultados, né? Essas duas estratégias, conservação florestal e abelhas manejadas. Como já foi previsto, né, em base da literatura, a gente encontrou uma forte relação entre a presença de uma floresta conservada ao redor ou perto, né, dos plantios, e o serviço de polinização, ou seja, áreas de plantio coladas com floresta. A gente encontrou uma maior diversidade e abundância de polinizadores nativos em relação a áreas mais distantes, né, ou em paisagens com pouca floresta, né. Então, a gente realmente, né, se ia estudar um pé de açaí perto de uma floresta ou inserido nesse ambiente conservado,
é uma nuvem, né, de diferentes espécies. Mas se vai para essas áreas mais degradadas, é silêncio, né? Eu nunca imaginava que eu ia encontrar essa falta de polinizador na Amazônia, mas realmente já existem essas áreas, né, com poucos polinizadores. E o impacto, né, da polinização assistida, né, o uso de uma abelha manejada. Quando a gente compara, né, uma sisal com polinização natural, a gente sempre encontra essa mistura de abelhas silvestres, em torno de 70% das visitas, né, feito pelas abelhas silvestres, e o resto, outros insetos, principalmente moscas, mas também vespas e formigas. E quando a gente comparou essas áreas sem as abelhas manejadas com as áreas com as abelhas manejadas, a gente detectou um aumento na abundância, na densidade de abelhas no local, em torno de 30%. Então realmente funciona, né? A gente botou as colmeias e elas foram, né, as abelhas, visitar o cultivo e aumentou, né, essa abundância na flor, a frequência que a abelha interage com a flor. Então, nesse sentido, deu certo. Mas também leva um custo. A gente detectou muito menos abelhas silvestres ao redor das colmeias em relação às áreas mais afastadas, né, que a gente chamou polinização natural. Então, a presença dessas colmeias expulsou, né, os outros abelhas. Então, com uma redução na abundância e diversidade de 66% e 50%. Isso é outra forma de visualizar. Você pode pensar dentro do raio de voo dessa abelha manejada, ela domina. E ela não deixa outras abelhas né, visitar as flores do açaí. Então, a gente encontrou poucas, né, espécies e poucos indivíduos, né, de outras abelhas. E isso leva um custo, né, para o produtor. Né? Apesar de aumentar a densidade, a diversidade importa. E a gente encontrou a maior produção de açaí por pé em áreas com alta riqueza e alta abundância, ou seja, onde tem bastante floresta. Então, só a conservação florestal consegue, né, esse resultado melhor para o produtor. A abelha manejada aumenta a abundância, mas a riqueza é baixa, né? Então, só com a conservação de florestas, a gente consegue esse resultado que o produtor quer, que é cachos cheios de açaí. E a gente foi, né, extrapolando esses resultados para uma área de 1 hectare, né, de plantação. E aqui no X, né, a gente tem a conservação florestal, que varia entre uma área sem floresta, até uma paisagem com 80% floresta. E no Y, né, a gente tem toneladas, né, de produção de açaí. E você vai ver que isso só sobe, né, com a cobertura florestal. A linha em vermelha é as áreas com as abelhas manejadas. Então, aumentou um pouco, mas praticamente segue essa linha, que realmente vai movimentar a produção de açaí numa pequena parcela, é a presença da floresta ao redor. O benefício das abelhas manejadas é pouco. E quando a gente leva em consideração os custos, né, adicionais associados à compra das colmeias, né, baixam ainda mais, né? Então, essas linhas praticamente, né, são em cima da outra. Então, mostra que, nesse caso, com o nosso estudo, que vale é a conservação e restauração das florestas. E as abelhas manejadas, nesse caso, não deu um resultado muito legal para os produtores de açaí. Então, agora, só para concluir, né, algumas conclusões gerais e alguns mais ligados ao açaí, a gente quer chegar nesse ponto, né, de uma polinização agrícola integrada, que a gente vai optimizar, né, o serviço de polinização, a conservação da natureza, né? Então, o que vai beneficiar quanto a biodiversidade, ou tanto a biodiversidade quanto o produtor. E no caso do açaí, fica claro que as florestas, né,
são a maior fonte dos polinizadores. E as abelhas manejadas, apesar de aumentar a abundância, levam um custo socioeconômico maior para o produtor, que ele tem que comprar as colmeias, e um custo ambiental, que ela espantou outras abelhas. Então, mas no outro lado, a gente sabe que uma área com pouca floresta, né, vai levar um tempo, né, o produtor investir na restauração. Então, não é para fechar a porta, né, para os meliponicultores e a criação de abelhas sem ferrão. Isso é só um estudo. E tem várias outras espécies que a gente pode trabalhar, pensar, mas que reforça a importância das florestas é que todos são da floresta, né? Vêm da floresta. Então, qualquer jeito, né? Se a gente quer trabalhar com meliponicultura no futuro, a gente tem que manter esse fonte, né? Das abelhas, né? Dessas abelhas maravilhosas, que são as florestas nativas. Então, agora terminei a minha apresentação e queria agradecer, né, todos os meus colaboradores, principalmente a Márcia Maués, na Embrapa Amazônia Oriental, e vocês. Obrigado. Muito obrigado, Alistair. Queria agradecer a sua belíssima apresentação, tanto a da Carol como a sua, porque vocês colocaram pontos muito importantes. E eu gostaria só de destacar algumas questões aqui, antes da gente chamar a Carol e a Líria para as perguntas. Antes de mais nada, a importância das abelhas no fornecimento dos serviços ecossistêmicos, na conservação da biodiversidade e na produção agrícola. Outra coisa, nós temos mais de 1.800 espécies, como você citou, e dentre essas, entre espécies com ferrão, sem ferrão, solitárias, espécies semissociais, e dentre essas, nós temos mais de 250 espécies sem ferrão. Só no estado de São Paulo, a Carol destacou 61. Então, vocês estão vendo a riqueza da biodiversidade brasileira e a importância de conservá-las. E como conservá-las, bem colocado pela Carol, como também pelo Alistair. Ou seja, fazendo recuperação das áreas florestais com espécies nativas da região, fazendo a convivência harmônica da agricultura com a apicultura, aplicar corretamente, não aplicar em época de floração, não aplicar defensivos químicos em época de floração, para permitir que as abelhas visitem e façam todo o trabalho de polinização, plantar, tanto nas áreas urbanas, volto a insistir, como nas áreas rurais, fazendo corredores ecológicos. Tudo isso é muito importante para, como bem destacou Alistair, manter a diversidade, enriquecer a diversidade. Porque muitas vezes a gente acha que as abelhas não visitam, elas visitam e muito. E são abelhas variadas. A gente conhece muito a abelha do mel, a africanizada, ou a abelha europeia, pela qualidade e quantidade de mel. Mas como a Carol disse, como o Alistair destacou, as mais diferentes espécies de abelhas sem ferrão visitam as plantas, visitam as diferentes culturas, cada uma com a sua característica e peculiaridade, e também produzem mel. Então, gente, olha só, nós temos um mundo pela frente e várias perguntas. Então, Carol e Líria, por favor, venham. Carol, reintegre ao grupo, porque nós temos algumas perguntas que já apareceram e que eu vou começar a colocar aqui. E aí a Líria vai me ajudando também. Tá bom. Tá bom? O Adriano Nogueira está perguntando em São Paulo se tem alguma legislação ou se tem alguma questão aprovada sobre a espatódia. Excelente. Esse não tem. Se algum outro município, algum outro estado já adotou a prevenção, vamos colocar aqui, contra a espatódia. Afinal de contas, ela não é benéfica às abelhas. Eu vou começar a colocar aqui. Maravilha, obrigada. Excelente pergunta. Tá. Então, o que acontece? A espatódia, eu convido a todos, né?
Procurem depois no Google para vocês verem a carinha da espatódia. Depois que vocês virem, vocês vão falar, essa que é a espatódia. Essa eu conheço. Convido a todos para pegarem uma florzinha de espatódia e abrirem. Vocês vão começar a ver a quantidade de abelha nativa que tem lá dentro, tá? Então, o que acontece? Existem aí suspeitas, né? Tem alguns estudos também mostrando que ela tem, sim, alguns alcaloides, algumas substâncias tóxicas, mas o principal efeito dela é um efeito armadilha. Então, o inseto entra, ele não consegue sair. Ela é pegajosa. Eu falo que a espatódia é perigosa até para a gente. Quem nunca escorregou numa flor de espatódia em dia de chuva? Tá? Eu já. Então, é perigoso. Então, o que acontece? Ela é linda. Tem até uma música, né, do Nando Reis, Espatódia, maravilhosa, que fez homenagem à filha dele, só que ela é perigosa para as abelhas nativas, né? Então, assim, existem, sim, alguns estados. Santa Catarina saiu à frente em relação a isso. Tem uma legislação estadual e vários municípios fizeram a sua legislação própria. Então, primeira coisa, proibir novos plantios. Incentivar a substituição. Então, tira a espatódia e planta uma nativa, né? Aqui, se eu não me engano, Bauru tem legislação municipal e tem alguns municípios que têm projetos de lei. Aqui na capital de São Paulo, nós estamos tentando colocar aí um projeto de lei na Câmara Municipal relacionado à substituição de espatódia. Tem muita espatódia aqui na cidade, né? Eu acho que eu pedi uma colônia de jataí para espatódia, porque a espatódia, olha só como são as coisas, ela ainda floresce na época da estiagem. Então, a abelhinha com fome, com sede, vai na flor que, enfim, vai matá-la. É horrível, né? Então, assim, não tem no estado de São Paulo uma legislação estadual para isso. Seria muito bom que tivesse. Então, vamos procurar aí nossos deputados para propor um projeto de lei nesse sentido. Os colegas dos outros estados também, eu incentivo que vocês façam a mesma coisa. Procurem o seu deputado aí da sua região, para fazer um projeto de lei nesse sentido. Vamos substituir a espatódia, tá, por espécies nativas benéficas para as abelhas, tá? Então, quem tem espatódia, eu estava verificando aí no chat, se quiser fazer a substituição, não chegue você lá e corte, você vai ter uma dor de cabeça, ainda que a multa depois da prefeitura, né? Procurem a prefeitura municipal, solicitem que seja feita a substituição, tá, por uma espécie nativa. Então, geralmente a prefeitura vai lá, faz o laudo, o engenheiro agrônomo da prefeitura, e a partir daí eles podem fazer a supressão dessa espécie, né? E o plantio. Aê, maravilha, olha que incrível. A carinha da espatódia, essa flor, né? Parece uma tulipa invertida, assim, então a árvore fica toda carregadinha. É bonita, mas é perigosa, tá? Então, espero aí que a gente consiga, né, aos poucos, ir substituindo essa espécie por outras espécies mais benéficas. Eu diria que o mesmo vale para o ninho, porque também é uma espécie introduzida, mas ela é uma espécie que ela acaba atuando como um defensivo biológico, né? Então, daqui a agricultura orgânica, não é? Ela usa bastante os extratos de NIM para combater os insetos. Só que a abelha é inseto. Então, assim, por todos os princípios da agroecologia, né? Às vezes o uso do NIM acaba tendo um efeito contrário, ruim para as próprias abelhas, né? Na caatinga brasileira está sendo um problema bastante grande, porque as condições ambientais para o cultivo de NIM foram favoráveis, porque é o mesmo efeito. Ele floresce durante a época da seca e as abelhas vão forragear nele e acabam morrendo. Bem lembrado. Obrigada. Nossa, muito interessante isso que vocês abordaram, porque eu sou da área de ruminantes, né? Eu não sou da parte das abelhas, e tem sido desenvolvido muitas pesquisas com o extrato, o óleo de NIM, para fazer controle biológico mesmo, de carrapatos, né? Então, a gente vai ter que pensar, talvez, inclusive, puxando já a sardinha, né? Para a parte das abelhas, o quanto que fazer estudos correlacionados com isso, né? Para a gente realmente não, na verdade, está causando um malefício, né? Para as abelhas, né? A gente quer resolver o nosso problema, mas e aí, né? A gente acaba, né, perpetuando outras coisas aí. Obrigada. Correto, Líria. Inclusive, assim, a Carol bem lembrou, na Caatinga tem sido um problema, porque ele floresce, é um ambiente muito favorável, e já tem vários estudos feitos na Universidade Federal do Ceará, teses de mestrado, doutorado, apontando questões, uma delas é na Universidade do Ceará, apontando a questão da toxicidade do NIM para as abelhas.
E aí a própria Líria fez uma pergunta, eu não sei para quem que você quer direcionar a sua pergunta, e aproveitando que você está aí, é aberta. Então, por favor, coloque sua pergunta, os dois podem responder. Que ela, na verdade, ela vai lá, o risco não, na verdade, vai lá. Pode falar. Não, tá joia. Na verdade, eu queria saber se existe, assim, a gente fala tanto do agrotóxico, né? Ele como malefício de realmente matar as abelhas, mas existe o risco de ter o alimento produzido pela abelha contaminado com o agrotóxico? Então, vamos lá, depende, tá? Depende de várias coisas. Então, assim, o agrotóxico, nós temos vários tipos, vários grupos, né? Eles têm a molécula, o princípio ativo dele, também os adjuvantes que são colocados na fórmula, eles têm uma espécie de meia-vida biológica, tá? Então, essa molécula começa a se degradar no ambiente com o passar do tempo, com o sol e tudo mais. Existe uma coisa chamada período de reentrada, e também existe um período que, após a aplicação do agrotóxico, ele tem que ser respeitado, né? Então, para ninguém entrar na área que ele está ativo naquele período, e depois também que ele é aplicado, existe um período, vamos chamar assim, de carência, né? Durante o qual aquele princípio ainda está ativo, e ele tem que ser respeitado para que o produto colhido ele não tenha essa molécula ativa, ele não seja levado para o consumidor, né? Então, assim, ele vai sendo degradado. Se esse período não foi seguido, se não foi aplicada a quantidade correta, não foi aplicado o produto correto para aquela cultura, porque os agrotóxicos, eles são licenciados para determinadas culturas. Você não pode aplicar um agrotóxico de tomate, de repente, para soja, para eucalipto, e seguir a prescrição, né? Então, se isso não for seguido, pode sim levar problemas. Então, por isso é feito todo um controle, né? Tem aí vários tipos de estudos, estudos oficiais, estudos de outras organizações também relacionadas a resíduos, né, de agrotóxicos nos alimentos, tá? Então, é importante observar isso. Tem, sim, alguns produtos, o glifosato é um dos produtos que ainda tem bastante resíduo aí em água, enfim, mas a questão das boas práticas na aplicação, ela é fundamental para evitar esse tipo de problema. Em relação aos produtos das abelhas, pode sim, tá? Como eu falei, as abelhas nativas, elas vivem em simbiose, né, com leveduras. Então, de repente, um fungicida que ele não faz tanto mal para a abelha, ela levando o princípio ativo para a colmeia, vai danificar as leveduras e assim vai impactar a produção de mel. Da mesma forma, outras moléculas, que às vezes em pequenas quantidades, a abelha indo forragear, se contaminando, né, ela pode levar essas moléculas para o mel, e dependendo da meia-vida desse produto, ele pode aparecer no mel, no pólen depois, né? Mas o que a gente vê hoje, depois a Ana pode até complementar, quando tem os episódios de mortandade de abelhas, né, são os efeitos agudos, né? Então, você tem aquela perda da colmeia imediata, uma grande quantidade de abelhas morrem, enfim, então não dá nem tempo de contaminar o mel, né? Um efeito causado aí por questões variadas, né, que estão aí sendo acompanhadas pela defesa, pelas outras instituições também, que permeiam aí vários setores produtivos. Então, assim, pode ter, mas em quantidade pequena, depende muito do que foi feito no campo, do que a abelha visitou, né? Mas em quantidade, assim, que pudesse ser perigosa para o ser humano, não dá tempo de contaminar, porque a colmeia inteira morre. E se a colmeia inteira, já fica um alerta, hein? Se alguém souber de algum caso que morreu uma colmeia inteira, é importante notificar a Defesa Agropecuária aqui do estado e não consumir aquele mel, porque a gente não sabe como é que está aquele produto lá dentro, tá? Então, fique esse alerta. Então, passo a palavra para os outros colegas complementarem. Alice, você quer complementar? Acho que Carol fala super bem. Pode deixar. O que é importante que a Carol destacou aqui? Primeiro, a questão das boas práticas, seguir efetivamente a bula, e em vários tem ocorrido várias experiências, vários eventos muito importantes. Na cultura do melão, por exemplo, já se aplica à noite. Por quê? Porque se aplicar de dia, vai atrapalhar toda a parte da polinização. E as abelhas são essenciais para o melão. No caso de soja, tem ocorrido produção de mel de soja havendo uma boa prática, não aplicando em época de floração. Então, todo esse diálogo é muito importante, e principalmente seguir o que a Carol bem colocou, da questão relacionada a você aplicar conforme a bula, dentro, não misturar produtos, e acima de tudo,
havendo intercorrência, comunicar à secretaria mais próxima, a Secretaria de Defesa, para que providências sejam tomadas. E aí eu puxo uma outra linha que a Carol colocou, a necessidade do que é muito importante, tanto o apicultor como o meliponicultor, ele está cadastrado junto aos órgãos do seu estado. Porque aí ele vai dizer, olha, eu existo, então aconteceu isso, eu estou cadastrado. Então, é muito a questão de seguir boas práticas, diálogo e mostrar a importância, tanto para o agricultor como para o apicultor ou meliponicultor, desse diálogo, para que, quanto mais diálogo ocorrer e boas práticas, mais redução vão ocorrer desses problemas, dessas questões de intercorrência e de contaminação. Bem, nós temos uma pergunta aqui do Mauro, memória para Carol, a questão relacionada a uma sem-ferrão, cujo nome popular é a canudo, e ela é muito bonita. Observa que ela é bem confundida com a arapuã. Ele queria saber assim, quais as diferenças mais fortes entre elas. Maravilha, então vamos lá, né? A canudo, às vezes, também ela é chamada, aqui em São Paulo, ela é chamada de mandaguari, que é a Scaptotrigona postica, né? Então, aqui em São Paulo, a Scaptotrigona postica é a canudo. A Dépilis é a mandaguari. Tem uma variação aí, mas em relação à arapuá e à canudo, o que acontece? Elas são espécies diferentes, né? A principal característica da arapuá é que ela faz o ninho externo. Então, ela procura, né, aqueles forquilhas de árvore, ela gosta bastante de fazer o ninho dela num local estável, né? Então, por isso que ela procura as forquilhas de árvore. E ela vai ter o último par de patas, onde ela tem a corbícula, que é a estrutura para transporte do pólen, de cor marrom. A canudo não tem, ela tem as 6 patinhas dela pretinhas, tá? Ou escuras. Então, a arapuá vai ter o último par de patas marrom. Então, essa é a diferença, o fato dela fazer o ninho dela externo, né? Então, eu queria passar para o Alistair, que ele trabalha com a canudo também, para ele complementar a informação. Primeiro, né, você pensa no ninho também, né, a arapuá, em geral, construída nos galhos, né, de árvores, e outras construções também, estruturas humanas também, como torres, e a Scaptotrigona, né, canudo, em geral, são em árvore, né, oco de árvore. As duas espécies são bastante defensivas, mas é mais a questão do tamanho, né? A arapuá é uma abelha maior, e a canudo, né, é menor e tem essas listras no abdômen, né, em geral, que só quando você pega a abelha você consegue, né, enxergar. Mas também, eu não sei se é uma dica que vale para outros, mas o meu orientador, Cristiano Menezes, né, ensinou para mim o cheiro. Você pega uma abelha, a abelha canudo tem um cheiro bem distinto, né? Distinto dela, que é meio, parece coco, né? E é o feromônio, né, de alarme dela. Então, você pega a abelha, ela já começa a emitir para chamar as outras abelhas, né, que ela está sendo atacado, né? Agora é a hora de correr. Mas isso é mais ou menos o tamanho que eu acho que importa mais a questão. Mas eu sugiro que você olhe, tem vários livros, né, de identificação de abelhas sem ferrão, com imagens, né, fotos, inclusive na Associação Abelha, né, que dá para diferenciar melhor, né, identificar essas diferenças entre as abelhas. Obrigado, Alistair. Já que você citou a Associação Abelha, nós temos lá o InfoAbelha, na abelha.org.br, e recentemente nós estamos soltando uma série agora, em parceria com o ICMBio, exatamente para auxiliar na identificação das abelhas sem ferrão mais manejadas. Já saíram 30 posters, que a gente está chamando de fichas, que tem informações básicas. Mas o Flávio está com uma pergunta aqui, que ele fala assim, faço ou não faço essa pergunta? Faz, Flávio, toda pergunta é importante. As abelhas migram como os pássaros? Bem, eu vou deixar a Carol responder, porque senão eu estou aqui na ponta para te responder. Quantos quilômetros elas voam? Qual a distância que elas conseguem viajar?
E aí, quando a rainha morre, toda a colmeia morre, ou ela busca outra rainha, princesa? Então, como é que ocorre? Lembrando sempre o seguinte, nas abelhas que vivem em colmeia, elas têm uma organização social riquíssima e belíssima, que aí a gente ia ficar em outra live aqui falando da organização social das abelhas e do respeito entre as categorias. Mas aí eu deixo para a Carol responder. Então, como é que é a sucessão da princesa para a rainha, da rainha para a princesa? A rainha morre, desaparece todo mundo? Então, Alistair, os especialistas aí, é com vocês. Maravilha. Então vamos lá, né? Como eu mencionei, a abelha nativa sem ferrão, ela não faz aquela migração igual a abelha apis mellifera faz. Então, se o ambiente está desfavorável, tá uma seca, tem fogo, a apis mellifera faz aquele enxame, né? Sai aquela nuvem, vai procurar um outro local. As abelhas nativas sem ferrão não fazem isso. Por quê? A rainha, depois que ela começa a ovopositar, ela desenvolve o abdômen, ela perde a capacidade de voo. Inclusive, o indicador da idade da rainha são as asinhas dela. As asinhas dela vão ficando cada vez mais danificadas, né? Porque quando ela faz a ovoposição, ela vai batendo as asinhas e aquilo lá vai meio que estragando as asinhas dela. Então, quanto mais danificada são as asinhas, mais velha é essa rainha, tá? Então, chega uma hora da vida dela que ela não consegue mais ovopositar com tanta frequência, já não, né, dá conta lá de manter a ordem, que ela mantém a ordem por feromônios, né, na sua colmeia, então ela é substituída. Ela pode morrer naturalmente também, né? Mas assim, de qualquer forma, a colmeia, né, a colônia em si não abandona o ninho, tá? Se o ambiente está desfavorável, se a árvore, enfim, é derrubada, se tem fogo ou não, então todas morrem, tá? Isso torna, assim, elas muito mais suscetíveis a todos esses processos aí que eu mencionei, como danosos, do que a abelha apis mellifera. E já em relação ao processo de sucessão que acontece, então, assim, a abelha rainha, enfim, está muito velha, não está mais ovopositando, ou morreu, o que é feito? Ela é substituída, né? Então, assim, se ela não der mais conta, realmente, cortem as cabeças, né? Então, elas vão lá, decapitam a rainha, ela morre, e uma nova princesa, né, que já vai ter que ter sido fecundado e voltado para essa colmeia, ela assume aí o trono e começa a cuidar dessa colônia. Eu não cheguei a mostrar esse slide, mas tem dois grupos de abelhas, né? As as meliponas, que no caso é a mandaçaia, a bugia, enfim, a guaraipo. Elas são mais gordinhas, mais robustas, e temos as escaptotrigonas, que são as pretinhas. Essas da mandaçaia, por exemplo, né? Elas têm aqueles discos de cria, sempre vai nascer cerca de 20% de princesa. Se a colmeia não precisar, elas, enfim, são tiradas ou até elas são eliminadas da colônia. E já as escaptotrigonas, elas fazem uma realeira, que é uma célula um pouquinho maior, onde cabe mais alimento. Não tem a questão da geleia real para as abelhas nativas, né? Quem vira a princesa, no caso, é geneticamente determinada, no caso das espécies do grupo das mandaçaias, as meliponas, e no caso das escaptotrigonas, é quem come mais. Então, na célula cabe mais alimento, quem come mais vai se tornar uma princesa. Então, assim, existe um processo de autorregulação na colônia, quando estiver precisando, vai se preparar, né, uma nova princesa que vai se tornar rainha, ou pode existir algum fenômeno que provoque a morte da rainha e ela é substituída de alguma forma nesse processo. Ainda, se a colônia estiver órfã, pode vir uma rainha de uma outra colônia e assumir o trono de lá. Tá? Então, esse é o processo que ocorre aí para as abelhas. Opa, ok, muito obrigado. Você quer completar, Alistair? Vai lá. Só para completar, isso também, né, mostra a sensibilidade ambiental das abelhas sem ferrão, porque quando ela quer, né, doar, né, uma parte da colônia para a colônia filha, né, esse processo só pode ocorrer em uma distância bem curta, né, bem pequena, em relação à colônia mãe. Em geral, no máximo 500 metros, mas muito provável muito menos do que isso, né? 50, 100 metros. Então, quando um fragmento de floresta fica cada vez mais isolada, né, num paisagem, né, não tem mais imigração, né, de outras abelhas, porque esse processo acontece numa distância bem curta, bem pequena. Então, por isso, tem que manter a conectividade entre florestas.
Muito bem tocado esse ponto da importância da conectividade dos corredores ecológicos. Nós estamos indo para os nossos finalmente, vamos assim dizer. Mais ainda, o Mauro Memória está querendo saber aí uma questão com relação à Arapuá. Por que ela é uma abelha tão bem sucedida e ocorrer em todos os ambientes? Então, é uma pergunta, nem eu fiquei também curiosa para saber. Então, Carol e Anister, vocês os que conhecem bem, estudam bem Arapuá, o que vocês têm a dizer para o Mauro? Então, vamos lá. Lembra que eu falei que ela faz os ninhos externos? E ela é uma colonizadora de clareira? Então, o fato dela não depender de uma cavidade natural, de uma árvore de grande porte, é que coloca ela nessa posição, vamos chamar assim, ela é uma espécie pioneira, né? A gente, quando fala de restauração, de floresta, nós temos toda uma sucessão ecológica. Então, as pioneiras são as que chegam primeiro para colonizar a clareira. A Arapuá é a espécie pioneira das abelhas. Como ela não depende de uma cavidade, né, ela pode ocupar qualquer forquilha, ou até na área urbana, qualquer cantinho, né, ela consegue fazer lá um beiral de telhado, enfim, a sua colônia, e por isso ela consegue aí se expandir por vários tipos de ambientes, né? Ela não tem a dependência da cavidade da árvore, né? Então, isso a coloca aí, ainda bem, né, nessa posição, porque ela vai ser a primeira espécie que vai polinizar aquela clareira que está num processo de restauração ecológica. A gente desliga o microfone para não dar ruído e eu esqueço. Alice, ter algum comentário? Mais 2 pontos, né, sobre essa pergunta. O tamanho da abelha, ela é maior em relação de outras abelhas sem ferrão. A maioria das abelhas sem ferrão são bem pequenas, como os gêneros plebeia, né, trigonisca, são abelhas absurdamente pequenas, né? Então, ela tem esse porte maior, consegue voar uma distância maior, mas também tem estudos que relacionam, né, o comportamento. Ela é agressiva, né? E ela domina, né, em ambientes com pouco recurso. Então, quando o recurso começa a faltar, só as mais agressivas conseguem, né, capturar, manter, e os mais, vamos dizer, fracos, né, nesse sentido, vão sumindo, porque não tem recurso suficiente. Mais um motivo, manter esses ambientes diversos, né, cheios de recursos para as nossas abelhas, porque só assim a gente consegue conservar todos, né? Olha, gente, nós continuaríamos aqui por um bom tempo, se deixar, mas o organizador já está puxando minha orelha aqui, dizendo está na hora de terminar, está na hora de terminar. Mas, olha, o mais importante, recuperar as áreas, plantar com plantas nativas que forneçam alimento às abelhas, inclusive em áreas urbanas, porque é possível fazer cultivo ou criação, ter as suas abelhas como pets na área urbana, desde que tenham fornecimento de alimentos, ou seja, tenha toda a base de alimentos. Se vocês quiserem informações, tanto estão disponíveis, como já colocado pela Carol Matos, na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, sobre como criar, quais as principais espécies, as plantas importantes para fornecedoras de alimentos, como no site da abelha também, como eu disse, abelha.org.br, tem muita informação, e acima de tudo, a conservação delas depende de cada um de nós. Se cada um de nós fizer o seu papel, como bem disse Carol, como bem disse o Eduardo Wilson, lá com toda a sua sabedoria, cada um de nós fizer o seu papel, a gente está contribuindo para a conservação desses insetos tão importantes. Então, eu queria agradecer o Alister, agradecer a Carol, as nossas tradutoras aqui, que fizeram um trabalho belíssimo, e a Abjaica por essa oportunidade. Mandem temas que vocês considerem importantes, que a gente volta aqui. Se quiserem falar sobre criação de abelhas urbanas, a gente volta aqui mostrando todo um trabalho legal para se discutir. E aí, Líria, é com você, no Instituto Biológico, você passa o encerramento, porque eu só sou mediadora. Falo muito, mas eu só sou mediadora. Gente, muito obrigada a vocês. E Líria, é com você. Ana, você foi fantástica como mediadora, agradeço muito, foi muito dinâmico. Quero agradecer aos palestrantes, foram riquíssimas as palestras, os temas,
Acho que a gente conseguiu discutir um pouco, né, algumas importâncias, problemas, né, que a gente pode até prever um pouco mais para frente em relação ao agronegócio, ao agro, à agricultura de um modo geral, né, não só puxando a sardinha para o agro, mas foram temas relevantes e riquíssimos. Eu tenho certeza, assim, pelo chat, o que a gente andou observando, os participantes realmente gostaram muito. Tem muitos elogios, né? E já tem propostas aí para uma próxima live aí, tá? Então, eu quero agradecer muito, realmente, pela participação de todos, o empenho, as tradutoras de Libras, a Abjaica. Flávio, você foi fantástico, né? Como sempre. Eliana Suzuki também, que não está aparecendo aí, mas ela também atuou fortemente aí hoje para essa live acontecer. Então, eu só tenho a agradecer, né? Muito obrigada. Até mais. Flávio, Obrigado, quer gente. falar alguma coisa? Não, só quero tirar uma foto aqui com a gente aqui. Cadê a Eliana? Cadê a Eliana? E só puxando aí, ó, lembrem que está disponível no YouTube, no streaming. O Flávio já deu toda a propaganda, dizendo aonde vocês quiserem assistir. No Instagram. Está disponível. No Instagram. Vamos tirar a foto aqui. Tá ok. Pronto, aí. Muito obrigado, gente. Até a próxima live. Tchau, tchau. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Obrigada.